Viajar sozinha foi uma das experiências mais transformadoras da minha vida. Então, se você já pensou em viajar sozinha, por que não tem uma pessoa para ir com você, para a cidade que você quer, na época que você quer? Então, fica aqui comigo, vem escutar minha experiência e quem sabe no final do vídeo você esteja convencida a viajar sozinha. Olá, lindezas! Meu nome é Natália e hoje eu tô aqui para compartilhar minhas experiências com vocês. Aqui tem muitas dicas de viagem e hoje eu vou falar sobre viajar sozinha. Sim, viagem longa, viagem para o exterior, certo? Minha experiência foi o seguinte. Primeiro eu comecei com intercâmbio, que eu nem imaginava em fazer, mas aí pesquisando na internet sobre viajar, não tinha ninguém disponível para viajar comigo, para o destino que eu queria, para a época que eu queria. E eu disse, por que não? Se eu quero, eu vou estar aqui amarrada esperando por outra pessoa. Eu vou parar de viver o que eu quero, o meu sonho, porque outra pessoa não pode? Não, né, gente? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que pensar. Então eu tive essa decisão de ir sozinha. O primeiro local foi o Canadá, que é um país bem seguro. Eu achei linda a cidade que eu fui, Montreal. Então esse foi um fator que me influenciou muito aí. Um país seguro, cidade bonita e o intercâmbio, que era uma forma de aprender mais o inglês até para que eu pudesse fazer outras viagens depois. E foi uma loucura, porque no meu caso eu nunca tinha entrado num avião. Eu não tinha ido daqui para ali de avião, nunca. Então foi a primeira vez, tudo novo. Primeira vez que eu entrei no avião, primeira vez que eu fui para uma viagem internacional, primeira vez tudo. Inclusive falando inglês, que eu sabia muito pouco. E aí eu só fui, eu me joguei. E gente, é natural sentir medo. Você se sentir desconfortável algumas vezes, ter medo, porque você vai lidar com desafios, você vai estar saindo da zona de conforto. Mas o desconforto, ele faz você crescer, esse é o principal ponto. Você, por causa do medo, por causa da insegurança, não pode deixar de realizar suas coisas, porque senão você vai ficar ali paralisado. Você tem que se movimentar, ir contra essa zona de conforto, que aí você vai poder viver experiências incríveis que você jamais imaginou. Então eu me decidi fazer esse intercâmbio, foi maravilhoso, sério, conheci muitos brasileiros lá inclusive, aproveitei demais, passeei na cidade, melhorei o meu inglês, então valeu muito a pena. E claro que assim, uma pessoa ou outra que ficou sabendo, né, que eu ia, todo mundo ficou meio que me julgando, dizendo, você é louca, como assim você vai sozinha, minha filha, como assim você é mulher, você é louca, por que você tá querendo fazer isso? Então, feche os ouvidos e não sai contando para muitas pessoas, tá? Só quem é próximo ali, tipo minha mãe, uma pessoa ou outra da família, só quem realmente era bem próximo que eu contei, até para evitar de estar com gente buzinando no seu ouvido, jogando terra, enfim, querendo lhe desanimar e querendo mostrar só dificuldade. Então, já tenta não dizer a muitas pessoas. E os desafios. Eu já mencionei aqui que os desafios existem, obviamente, não é fácil, só você querer ir, vai ser tudo um conto de fadas, perfeito, não. Os desafios, eles são reais. Você muitas vezes sente medo, tem insegurança, eu senti isso o tempo todo, né? Porque era tudo novo para mim. Como é que eu vou sair de um voo e ir para outro voo, fazer conexão? Como é isso? Eu nunca tinha pegado uma mala na esteira, nada. Então era tudo completamente novo para mim e eu não dominava o inglês. Então você estude antes de ir, tá? Isso aí é uma boa. Não que eu não estudasse, mas estudava muito pouco, só sabia o básico. Mas você saber o inglês vai lhe dar mais segurança. E às vezes a pessoa se sente sozinha, né? De você querer assim, poxa, eu queria uma pessoa do meu lado aqui para trocar, para ver o que é que eu podia fazer nessa situação, até para compartilhar os momentos, né? Esse aí é um lado um pouco negativo, mas nada que uma experiência boa não supere. Então tem esse desafio do idioma, principalmente, de ser tudo novo, porque nunca é igual, mesmo que você vá para o mesmo país, sozinha, mais uma vez, mas nunca nada é igual. Sempre a gente vai ter uma experiência nova, diferente. E eu tive alguns perrengues que tudo serviu para dar exemplo aqui, para aprender realmente, como o chip de internet que eu tinha que pegar lá no aeroporto,
no Canadá, em Toronto, quando eu ia fazer a conexão para ir para Montreal, só que o voo chegou bem em cima da hora e não deu tempo passar para pegar esse chip. E aí eu fiquei sem internet na cidade grande, morrendo de chover. Eu cheguei lá sem internet, não podia nem dizer à minha mãe que eu tinha chegado, nada. Então foi bem perrengue mesmo. Fora outras situações, eu passei muita situação, muito perrengue, mas assim, tudo vira história, né? E eu ficava feliz de saber, tô passando por isso, mas tô aqui, sabe? Tô no Canadá, por favor, vou ficar um mês inteiro aqui, então, por favor, né? Isso é o de menos. Então, é importante até você cuidar da sua saúde mental nesse sentido, porque você vai enfrentar desafios, vão ter as dificuldades, mas você já tem que ir se fortalecendo e ter certeza do que você quer. Por isso que é tão importante definir um destino que você se identifique, que você realmente goste. E sobre os aprendizados, que sempre a gente aprende alguma coisa, como eu falei, o que eu estou aprendendo aqui, inclusive estou trazendo para dar dicas para vocês. E eu fui para o Canadá, eu não imaginava que um dia eu ia produzir conteúdo. Eu postava alguns stories, algumas coisas e eu gostei muito e aprendi tanta coisa que depois disso eu criei o canal para você ver como transforma. Transformou minha visão de mundo, minha visão pessoal de saber que eu sou capaz, eu tenho capacidade sim de ir embora, pegar um avião, viver os meus sonhos, fazer aquilo que eu quero fazer. Então, eu tive essa autonomia, eu vi que eu tinha capacidade para fazer isso, mesmo quando muitas pessoas julgavam, diziam que eu não ia dar conta, ou que eu era doida, enfim. Então, você aprende até nisso, a não ficar dando muito ouvido, muita importância para o que os outros estão falando. E você tem essa ideia, essa visão de ver que o mundo é muito maior do que nessa bolha que a gente fica todos os dias. Geralmente a gente tem essa rotina, né? Acorda, trabalha, estuda, enfim, dorme e repete aquilo todos os dias. E quando você viaja, você conhece realidades diferentes, você fura a sua bolha, você conhece pessoas novas, comidas novas, culturas diferentes. E é uma coisa que você vai ter para o resto da sua vida. Então é um dinheiro muito bem investido, porque sempre você vai ter aquelas memórias, sempre você vai parar, pensar, olhar uma foto e vai lembrar daquele momento. Então é algo que vale muito a pena. Você saber que você tem essa liberdade, você furou a bolha, você não volta a mesma pessoa. Tanto em relação ao crescimento pessoal, como a sua sede de saber, de conhecer mais sobre o mundo, sobre coisas diferentes, de viajar mais, que foi o que aconteceu comigo. E para que você faça tudo isso, obviamente que você precisa se organizar, né? Precisa ter um planejamento, que eu sempre digo que é essencial. Inclusive tem vídeo aqui no canal ensinando a planejar a viagem para o exterior, para a Europa, enfim. Então, dicas para quem vai começar agora. Primeiro, você tem que escolher o destino que você quer, um destino que você goste, claro, se identifique, mas você tem que pesquisar se é um destino seguro. O Canadá é um país seguro para as mulheres, em linhas gerais, mas apesar que sempre tem uma história ou outra, né, que eu passei por situações meio desconfortáveis lá com homens, coisas que eu não esperava, mas assim, você tem que pesquisar no geral se aquele país é seguro. 100% da segurança de alguma coisa ninguém pode, né? Mas você já pode pesquisar vídeos antes de questões assim que podem acontecer no país que você está indo, de como se prevenir, esse tipo de coisa. Planejamento não só do roteiro, mas da sua questão financeira, de quanto levar, de quanto tempo passar em cada local, vai ser essencial para que você aproveite bem a sua viagem. E lógico que a gente planeja, tem roteiro, tem tudo, mas nada sai 100% do jeito que a gente quer. Obviamente, a gente idealiza, pensa de uma forma, mas a gente tem que ter consciência que imprevistos acontecem. A gente não consegue controlar o clima, não consegue controlar tudo que vai acontecer. Então, por isso que eu falei que é importante cuidar da saúde mental. A gente ter isso em mente que nem tudo vai acontecer do jeito que a gente quer, mas ir com o pensamento de que eu vou viver essa experiência, eu vou descobrir coisas novas e eu não vou voltar a mesma pessoa. Então, se você tem esse desejo, principalmente essa sede, essa vontade de ir, de conhecer o novo, de desfrutar, então você já tem o que é o principal.
e se mantenha sempre positivo, porque apesar de ter algum perrengue, alguma dificuldade, você tem que pensar que no final vai dar certo e se der errado alguma coisa lá, isso vira história, sabe? Depois, não precisa esquentar sua cabeça com isso, acho que isso é o principal. Como eu já tinha falado aqui no meu vídeo de planejamento de viagens, é importante demais você ter um seguro viagem também. Até porque você sabe que imprevistos, como eu disse, podem acontecer e se você se machucar, não tiver ninguém lá do seu lado, você vai estar sozinho. Acessar sistema de outros países de saúde, né, de primeiro mundo, geralmente você tem que pagar valores altíssimos. Então eu indico demais o seguro de viagem. A Comparar Seguro Viagens, que é minha parceira, eles são a melhor empresa, mais bem avaliada do setor e podem fechar com eles, que eu garanto que isso vai deixar a sua viagem muito mais tranquila. Então, se você gostou, deixa seu like, compartilha aqui embaixo sua experiência também, se você tiver, ou se você tem vontade de viajar para algum local, compartilha aqui embaixo qual local que você quer ir, qual país, a cidade. E não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e me acompanha lá no Instagram também, @memoriasdanat_. Um beijo, viajantes!